A Connect Via Algarve está em São Paulo, Brasil, no prédio da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, para a cobertura do Fórum Econômico Brasil-Portugal. O evento conta com dezenas de empresários e terá a presença do primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, e do vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin. Acompanhe. Então é uma alegria enorme, uma honra enorme estarmos aqui juntos para o desenvolvimento, para o futuro, oportunidade, comércio exterior, investimentos recíprocos, num bom momento de Portugal, onde Portugal lidera o crescimento econômico na Europa, com investimentos muito grandes, expressivos no seu país, e o Brasil também avançando. Estando aqui na Casa da Indústria, Josué, a indústria brasileira, o ano passado, indústria de manufatura, cresceu 3,7%, o dobro da média mundial. E o faturamento cresceu 5,6% no ano que encerrou. Estender aqui o nosso convite a todos os empresários portugueses para que venham investir no Brasil e todos os empresários brasileiros que a gente invista em Portugal. Em nome do Governo de Portugal, de facto, esta passagem que quer eu e os ministros que me acompanharam, que foram quase todos do Governo de Portugal, foram 11 em 17. E Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, antes de mim, esta nossa passagem pelo Brasil leva um resultado efetivamente muito significativo. Portugal é hoje uma economia que cresce mais do dobro do que crescem as economias da União Europeia. Portugal é hoje um país que tem superávit orçamental, enquanto a maior parte das economias europeias tem déficit. Portugal é hoje um país que está numa trajetória altamente descendente do seu endividamento público, quando a maioria dos países, infelizmente, enfrenta problemas de crescimento de endividamento público. Este país é possível com o esforço dos portugueses, é possível com o empreendedorismo das empresas portuguesas, mas só tem estes resultados porque nós temos também connosco o esforço de muitos estrangeiros, à cabeça dos quais estão os brasileiros. Mais de metade dos nossos imigrantes são brasileiros, daqueles que temos a trabalhar em Portugal. E também de muito investimento empresarial brasileiro, que se localiza, como também já foi aqui referido, em Portugal. Mas nós não devemos olhar para isto de forma contemplativa. Eu acho que isto ainda é pouco. Acho que ainda podemos fazer muito mais. Acho que ainda temos capacidade para acolher mais pessoas, mais talento e, sobretudo, mais empresas e mais investimento. O fluxo de comércio do Brasil com Portugal, ele é pequeno, tem que crescer e ele precisa melhorar também a qualidade. Nós estamos apostando muito na presença das startups brasileiras lá, levamos 250 startups brasileiras no último Web Summit, porque Portugal tem um ecossistema de startups que é um dos maiores do mundo. São mais de 80 mil startups e o Brasil pode aprender com isso. Mas Portugal também está cumprindo um papel, como disse o primeiro-ministro, muito importante nessa última etapa do acordo União Europeia-Mercosul. Porque agora precisa ser aprovado pelos 27 países, da mesma maneira que tem que ser aprovado aqui, e nós estamos falando do maior bloco econômico do mundo, com 700 milhões de habitantes, e obviamente a Europa é onde você tem um nível muito elevado de consumidores de produtos do mundo inteiro. Portugal, de fato, é um espaço, uma oportunidade que nós temos de ampliar muito a presença do Brasil no mundo. A APEC está fazendo isso com a ICEP. Nós temos aí um convênio, uma cooperação assinada e eu particularmente estou buscando com o ministro da Economia, Pedro Reis, construir uma ação focada em ampliar os investimentos em parte a parte e multiplicar o comércio. Não é possível que tudo aquilo que o Brasil exporta, mais de 2/3 é petróleo. Né, dos 3 bilhões e pouco que exportamos. A exportação de Portugal é de boa qualidade para o Brasil, para eles é bom. Tem desde asas de avião da Embraer,
com muita tecnologia, até mesmo outros produtos que agregam valor mas precisa crescer. Montenegro falou que espera uma desburocratização do Brasil no discurso. O que vocês podem responder a respeito disso? Não, eu acho isso essencial, né? O Brasil acabou de fazer uma reforma tributária, o ministro Haddad acho que foi um legado do governo do presidente Lula e dele nesses tempos difíceis, claro que aprovou com a colaboração do Congresso, que eu conheço bem. Eu acho que isso já ajuda muito para a gente parar de ficar exportando imposto nos produtos e dar competitividade ao Brasil. Agora, não é possível que a gente não consiga, com um país irmão como é Portugal, criar mecanismo, como pediu o primeiro-ministro, de facilitação. Eu estou falando de burocracia, de abrir e fechar empresa, de ter comércio, porque é muito complicado. A própria Apex, para ter uma sede, demorou muito tempo. E imagine de lá para cá a mesma dificuldade. Eu acho que ficou um recado para um dever de casa ser feito aqui e, obviamente, em Portugal, nesse aspecto, que ajudaria a ampliar muito. Nós temos brasileiros lá, portugueses aqui, e aí não conseguimos ampliar um fluxo de comércio para passar de 5 bilhões, para passar para 10 bilhões. Portugal movimenta mais ou menos 27 bilhões de turismo, de dólares de turismo. Tem muito a ensinar o Brasil, que a gente movimenta quase nada, apesar do crescimento que tivemos. Então, Portugal tem a nos ensinar muito. Portugal é um país absolutamente seguro hoje. E isso faz com que vire um endereço de muita gente que quer investir, que quer morar, que quer abrir algum negócio. Nós temos o que aprender, independente do tamanho, 12 milhões de habitantes, mas tem um ecossistema a ser observado. Eu estou há 10 anos em Portugal, assim, só que eu não fico lá de vez, eu passo 2 meses no Brasil, 1 mês lá, e eu vivo realmente essa realidade de negócio lá e aqui. Então, assim, a riqueza que isso traz em termos de oportunidades, de visão, de outras visões de negócio, de parcerias estratégicas para você estar nos 2 países, é uma coisa que eu acho que a gente só encontra Brasil e Portugal. O Next Group hoje está em Dublin, na Irlanda, nos Estados Unidos, na Flórida, agora a gente está caminhando para um projeto nos Emirados Árabes, mas em nenhum lugar a gente encontrou tanta sinergia com os negócios, com as coisas que a gente pode conviver, trocas culturais mesmo, como Portugal. Eu acho que, assim, todo mundo tem esse pensamento, que Portugal é um lugar pequeno, menor do que o Brasil, isso aí, mas ao contrário, talvez isso seja uma grande maneira de você testar mercado, tocar e fazer um movimento em prol de ir e voltar com oportunidades. E eu digo a você, é uma grande oportunidade não estar em Lisboa e Porto. Está, como vocês estão lá no Algarve, né? Está em outros ecossistemas, convivendo com outras realidades. É muito importante essa relação, né, de crescimento entre os 2 países, o investimento do brasileiro ir para Portugal. O World Trade Center Lisboa tem um papel muito importante de internacionalização, criamos conexões entre esses países e eu acredito que o evento de hoje traz isso, né? A importância desse investimento e desse crescimento desses números. Acho que por isso do evento, tanto para apresentar mais Portugal, o mercado para investidores brasileiros e vice-versa também. Eu acho que é muito importante o investidor português também para o Brasil, que eu acho que é esse canal, essa conexão que nós trabalhamos muito aqui no World Trade Center Lisboa. Eu fico no Brasil para isso, né? E na verdade nós somos um hub, né? Um hub de negócios, então para esses investidores. Eu acho que é muito importante esse movimento, né, dos ministros, da delegação, porque traz também muita credibilidade, né, para nós, então é muito importante essas conexões. O que você pode dizer para o empresário brasileiro e para o português da vantagem do comércio entre os 2 países? Então, como diretor da FUNSEC, setor São Paulo, posso dizer que essa integração Portugal-Brasil é de longa data e todos esses eventos são bons para incentivar e aumentar esse intercâmbio comercial e de amizade e cultural também. Jefferson, obrigado aqui pela oportunidade. Eu, como vice-presidente da FUNSEC, nós somos um think tank focado em comércio exterior. A fundação é vice-presidente da Confederação Empresarial dos Países de Língua Portuguesa. Nós temos uma base em Portugal para exatamente fazer essa integração entre Brasil e Portugal, Europa e África e Ásia através de Macau.
A língua facilita, mas os negócios são totalmente distintos. A parte cultural brasileira é distinta da de Portugal. Então, efetivamente, o nosso trabalho é fazer essa convergência para que tenha êxito os negócios. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar participando do evento e estar aqui com vocês. Eu sou sócio de uma boutique de investimento chamada Global Capital e nós identificamos muitas oportunidades com o nosso querido país chamado Portugal, procurando desenvolver negócios e estruturas que sejam aplicáveis aos dois países. É muito importante para nós, sim, além da facilidade do idioma, lógico. De São Paulo, Jefferson Correia para a Connect TV.